capítulo 19. É só recapitulando aqui, foi a palavra, foi a leitura da palavra de hoje. Então, o livro de Lucas, capítulo 19, falando sobre Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, e passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Virando aqui a página, falando de Zaqueu, e ele fala assim: e quando Jesus, voltando aqui para o versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: desce, Zaqueu, desce, e decresce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glória a Deus. Somente até aqui, porque a gente já leu a palavra, né? Agora é só. Então, é isso. Meus queridos, eu estou aqui agradecendo a presença do meu amigo Rubens, da Gabriele, da Jamile, o meu irmão, o Cristo Viana, meus irmão João Paulo, o obreiro da casa do Senhor. Eu creio que ele tem um ministério grande, o Senhor tem um ministério grande na vida do João Paulo. Eu quero pregar, falar sobre Zaqueu, gente, falar um pouco de Zaqueu, porque se eu for pregar versículo a versículo aqui, vai ficar uma coisa muito assim, de quem está começando a pregar a palavra. A gente tem que trabalhar em cima. Mas a gente que já é um pouco meio maluquinho de Jesus, a gente já vai pelo Espírito Santo mesmo. Glória a Deus. E Zaqueu, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Zaqueu, ele não queria saber de nada. Zaqueu, ele não queria saber de pobre. Ele tinha nojo, ele só queria saber do dinheiro do pobre. Ele cobrava um pouco e cobrava um pouco mais para ele. Então essa miséria que nós estamos vendo hoje aqui no nosso país e no mundo, a corrupção tomando de conta, isso já vem desde o tempo de Jesus. Mas ele sentiu de Deus naquele dia, subir naquela figueira brava, porque ele era baixinho assim como eu, e a multidão era uma multidão, acho que tinha ali 1 milhão, 2 milhões de pessoas ali, e Jesus passando, Jesus já tinha feito vários milagres. E quando ele sobe naquela figueira brava que tinha espinho, e ele subiu lá, porque ele só ia conseguir ver Jesus se ele subisse numa árvore, porque ele era de baixa estatura, como diz a palavra. E Jesus, sem saber, sem ninguém ter dito para Jesus para o nome daquele homem, nem sabia que estava. Jesus sabia, mas ninguém tinha dito para Jesus. Jesus sabia de tudo. Aí olhou ele ali, queria só ver Jesus. Ele era publicano, ladrão, cobrador de impostos. As pessoas, quando viam Zaqueu, cuspiam, gente. Sabe o que é cuspir? A pessoa quando vê que tem nojo. Porque quem é que gosta de um ladrão? Quem é que gosta desse político de hoje? A maioria. Quem é que gosta de alguns ministros, digo todos ali no Supremo? De alguns. Dá nojo, dá vontade de vomitar, não é verdade? Porque só faz besteira. Falando no título popular, só faz merda. Porque na realidade são pessoas que estão para julgar, mas não julgam, eles defendem. E não dá para defender. Juiz não é para defender, juiz é para julgar. Quem defende é advogado. Então o juiz não pode fazer papel de advogado. Então vamos voltar aqui para o comerciante Zaqueu, porque ele era um cobrador de imposto, mas era um comerciante, porque ele tanto roubava que ele botou um comércio para dentro. Coincidentemente, tem ministro ali no Supremo que tem comércio. Um é de uma escola, outro tem um escritório advocatício, a família toda. É uma esculhambação. É assim, a gente reclama de hoje, já vem desde o tempo de Jesus, há mais de 2 mil anos atrás, pagando imposto. Comerciante, eu tenho aqui o meu amigo Márcio, que ele disse que não suporta mais pagar imposto. E quem é que suporta? É imposto disso, é imposto daqui, tudo nas costas do povo do comerciante. Tem os impostos embutidos que não vem na nota. É horrível. Muitas vezes vem na nota, mas você não sabe onde é que está aquele imposto. Então os comerciantes estão sobrevivendo pelo milagre. E esse miserável aqui, chamado Zaqueu, ele foi convertido. Eu digo miserável na expressão da palavra. Quem é de vocês? Pobre miserável de João, que quer ser convertido hoje, quer se arrepender. Porque Zaqueu, ele se arrependeu. Porque Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje provei eu pousar na tua casa. Eu vou pousar na tua casa. E ele foi lá. Aí os fariseus começaram a dizer: olha, tá vendo? Ele é o filho de Deus, dizendo que é o filho de Deus, que é o santo, é o profeta, e vai comer, vai pousar na casa de um publicano, porque o publicano era rejeitado, que é o publicano aquele que ninguém gosta. Meu Deus, você conhece pessoas assim que não conseguem gostar de ninguém? Você sabia, gente? Rubens, João Paulo, Gabriel, Jamile, Viviane, que eu estou pregando aqui, mas aqui tem mais de 10 pessoas que não gostam de mim. Mas não é porque eu sou um Zaqueu, não, é porque eu prego a verdade.
Eu não gosto de bajular ninguém, não. Eu tenho muitos problemas de conflito com as pessoas, porque eu vou e eu confronto as pessoas. No dia que você concordar com tudo, você não passa de um bajulador. Você tem que discordar de alguma coisa. A pessoa que diz sim, sim para tudo, não funciona. E nem pode dizer não para tudo, porque é uma pessoa equilibrada. Então, como eu estava falando, impostos acabam com a pessoa, acabam com a riqueza do país. O governo suga tudo. E aqui, aquele governo maligno, ele tinha vários Zaqueu. Aqui está falando do personagem Zaqueu, mas tinha Mateus, que também é um personagem da Bíblia, e tinha outros. Pode cortar, menino.